Ó Deus de maravilha, Deus de poder, realiza, Senhor, a tua obra, realiza, Senhor, obras extraordinárias, meu Pai. Venha curar os enfermos, Senhor, venha curar os paralíticos, Senhor, venha abrir os olhos aos cegos, Senhor, venha dar fala aos muros, Senhor, venha realizar obras, meu Pai, eu somente o Senhor poder realizar, em nome de Jesus Cristo, Senhor, Deus quando eu posso me cobrar, venha curar, meu Pai, para que todos saibam, Senhor, que tu ressuscitaste os mortos, para cantar a basura e me canta lá da aleluia, Senhor, venha, meu Pai, venha, meu Pai, destruir a obra de Satanás, Senhor, venha destruir o pecado, Senhor, venha destruir, Senhor, venha destruir, Senhor, as obras do diabo, Senhor, aleluia, oh, aleluia, orienta la basurianda la maia, aleluia, 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 glória a Deus. Onde canta la basilica, aleluia, aleluia, arrabacanda la basurianda, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Batiza com o Espírito Santo, Senhor, renova com o Espírito Santo, Senhor, deixa os dons do Espírito, meu Pai, olhando lá, secou, pastorito, bará. Canta la basurianda, Pai, canta la basurianda, ori canta la basurianda, canta aí. Incantação de cova da basilicaia, alabasturianda, canta la basurianda, oh, aleluia, oh, aleluia, hablando con despacio de basto, canta la basurianda, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus! Bendito é o Cordeiro de Deus! Amarramos os demônios nesta cidade, Senhor! Repreendemos o poder de Satanás nesta cidade de Belo Horizonte, Senhor! Repreendemos os demônios! Amarramos os demônios, Senhor! Na cidade de Belo Horizonte e cidades metropolitanas, amarramos a macumba, Senhor, amarramos os demônios, no poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, oh, glória a Deus, amarramos todo o poder das trevas, que luta contra a obra de Deus, contra os ministérios do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Abraça e canta na basurianta, na barraca. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Jesus está levantando pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória.
Graças a Deus. Amém, Jesus. Preste bem atenção. Jesus está levantando pessoas para fazer obras extraordinárias nessa terra. E você pode fazer parte dessas pessoas. Só depende de você, amém? Porque Deus, Ele não depende da nossa capacidade. Ele depende de um coração disposto para dar lugar para Ele usar, amém? Ele usa a nossa capacidade humana, mas Ele enche a nossa vida com o seu Espírito, nos capacitando para fazer a obra dele na terra, amém? E a obra de Deus é destruir a obra do diabo. Quando o reino de Deus chega numa localidade, ele chega destruindo as obras do diabo. Porque as obras do diabo é o reino do diabo, que é matar, roubar, destruir. Ele usa o pecado para destruir as pessoas. Ele usa a doença para destruir as pessoas. Então, quando o reino de Deus ele chega num local, ele não chega só curando doença. Ele não chega só perdoando pecado. Não. A Bíblia mostra que o reino de Deus, ele é completo. Ele chega perdoando o pecado, libertando a pessoa do pecado, daquela vida de pecado, e curando doenças. Então, o reino de Deus, ele traz vida e vida com abundância. Amém? E você, nós somos agentes do reino de Deus. Você entendeu? Diga amém. Então o reino de Deus, ele vai se manifestar na terra, já se manifestou e ele vai crescer, através do Espírito de Deus em nós. Amém? Abra aí a sua Bíblia, em Atos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo 26. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Versículo 15. Glória a Deus. Está escrito assim: e disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Deus abençoe. Obrigado. Verso 16. Mas, levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te desse povo e dos gentios, a quem agora te envio. Envio para quê? Para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Amém? O verso 19, Paulo disse, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Agora preste bem atenção. Eu vou ser rápido aqui na mensagem, nós vamos terminar tarde.
Mas veja bem, aqui está falando de Paulo. Jesus apareceu para ele e disse para ele que Jesus apareceu para ele para enviar ele aos gentios. Todos sabemos que gentios são nações que não pertencem a Israel, ao povo de Jacó. O objetivo de Deus em enviar Paulo está no 26, 18 de Atos, para abrir os olhos das pessoas. E esse objetivo não foi só para Paulo. Quem aqui já foi batizado com o Espírito Santo? Quem já foi batizado com o Espírito Santo? Glória a Deus. Você que nunca falou línguas estranhas, Jesus, ele comprou esse direito com o sangue dele. Então, se Jesus derramou o sangue dele para você poder ser batizado com o Espírito Santo, o que é que você faz para receber o batismo com o Espírito Santo? Pelo menos orar, jejuar, pedir. Tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos foi dado não só para a gente falar línguas estranhas. As línguas estranhas são sinais do batismo com o Espírito Santo. Não é o objetivo, é sinal. O objetivo do batismo com o Espírito Santo é o que está em Atos 1, verso 8. Ser testemunha de Jesus. Testemunhar de Jesus. Testemunhar não é só pegar um púlpito desse e pregar. É você falar o Evangelho para as pessoas que não conhecem. Amém? Quando você fala sentado no banco do ônibus, ou qualquer local, o Evangelho, da forma simples, você está testemunhando de Jesus. E o Espírito Santo vai confirmar suas palavras. E vai salvar essa pessoa. Porque enquanto você está falando, está gerando fé no coração da pessoa. Então, o objetivo do Espírito Santo em nós é para continuarmos o ministério de Jesus, que você encontra nos primeiros 4 livros do Novo Testamento. Jesus falou em João 14, verso 12, os crentes farão as obras que eu faço. Amém? Jesus vive em você, se você é um cristão. E Jesus quer te usar para fazer as obras que ele fez. Amém? Isto é reino de Deus. Verso 18 diz que Jesus enviou Paulo para abrir os olhos dos gentios, espiritualmente falando, e fisicamente também. Mas aqui é mais no sentido espiritual. E das trevas, os converteres à luz. E do poder de Satanás a Deus, irmão. É isso que o mundo precisa. E só a igreja de Deus, de Jesus, tem essa capacidade. Não existe ninguém na terra, por mais que seja graduado, para fazer isso aqui. Isso aqui será feito por pessoas simples como você e eu, que cremos em Jesus e que recebemos o Espírito Santo. O mundo está cego espiritualmente. O mundo está em trevas. E Deus, ele quer nos usar para tirar essas pessoas das trevas e trazer para a luz, para o reino de Deus, a fim de que recebam remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Irmão, o Evangelho de Jesus é que vai transformar o mundo. Claro que nós temos que pregar outras partes da Bíblia. Mas a única mensagem que vai tirar o pecador do mundo, que vai transformar o mundo, é o Evangelho. Amém?
aqueles que já foram salvos devem ouvir as demais mensagens que existem na Bíblia. Principalmente as mensagens doutrinárias, acerca de santificação. Mas quem está lá fora, é o pecador, não adianta pregar outra coisa para ele. O Evangelho é que vai abrir a porta para essa pessoa sair do reino do diabo e entrar no reino de Deus. Amém? E o mundo precisa disso. Deus, irmão, tem me revelado na palavra a mensagem e nós vamos ganhar muitas almas, amém? Eu não estou falando de encher igreja de pessoas só. Eu estou falando de novo nascimento. Porque não adianta igreja cheia de pessoas que não nasceram de novo. Porque ir para o céu não é frequentar a igreja. Ir para o céu é nascer de novo. Amém? Nascer de novo. Isso que eu vou pregar aqui, que eu estou mostrando aqui, o Espírito Santo está me usando para poder te preparar mais, para você ter mais uma visão para ganhar alma. Amém? Todos aqui já são evangélicos, graças a Deus. Não há ninguém aqui endemoniado. Não há ninguém aqui perturbado. Então, nós estamos no local que a gente possa nessa noite nos libertar da ignorância para a gente ter condições de ganhar almas. Glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, ganhar almas. Ganhar almas é pessoas que estão indo para o inferno nascer de novo. Como é que as pessoas vão nascer de novo? Abra aí, João capítulo 3. João capítulo 3. Não deixe o diabo colocar na sua cabeça que você não consegue ganhar alma. Porque Deus, Ele quer usar você, usar nós, para ganharmos almas. João capítulo 3. Enquanto a gente lê aqui, o Espírito Santo vai mostrar para você o quanto é importante. Todos encontraram? Eu vou ler até o 7. Veja bem, está escrito assim. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. Agora olha para cá, por favor. Jesus falou para Nicodemo: Nicodemo, quem não nascer de novo vai para o inferno. É isso que Jesus falou. Aí Nicodemo falou: como é que a pessoa vai nascer de novo? Aí Jesus disse, eu estou resumindo aqui, você conhece a história aí, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus.
Irmãos, isso aqui é sério. A gente decora isso aqui e deixa passar desapercebido. Mas isso aqui é sério, meus irmãos. Quem acredita que o céu é real aí? Quem acredita que o inferno é real? Se não for para o céu, vai para o inferno. E Jesus está falando que quem não nascer de novo, vai para o inferno. Agora, como é que as pessoas vão nascer de novo, meus irmãos? Através de Deus usar nós. Né, pastor? Deus não vai levar ninguém ao novo nascimento se a gente não estiver preparado para Ele usar a gente. Então Deus, no seu plano, Ele escolheu depender de nós para levar o pecador a nascer de novo. E essa responsabilidade ela é tão séria que em Ezequiel capítulo 18, se não me falha a memória, está escrito que se o atalaia não avisar e alguém morrer porque o atalaia não tocou a trombeta, Deus vai requerer o sangue dessa pessoa da mão do atalaia. Significa que quando nós não pregamos o Evangelho, nós também estamos indo para o inferno. Porque as pessoas vão para o inferno por falta de ouvir o Evangelho. O Evangelho até um analfabeto sabe pregar. É explicar o plano da salvação, que eu vou falar dele aqui daqui a pouco. Não precisa ficar 10 anos estudando na faculdade para pregar o Evangelho. Precisa sim, para aprender outras coisas. Mas, para pregar o Evangelho, até um novo convertido sabe. Precisa apenas ter o Espírito Santo, amém? Então, meus amados, Deus tem colocado no meu coração preocupação com os perdidos. Jesus falou que nascer da água e do Espírito, né? Essa água, tem gente que ensina que é o batismo nas águas, mas não é, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Eu vou explicar daqui a pouco o que é nascer da água e do Espírito. O batismo nas águas é um símbolo do que já aconteceu. Vou explicar daqui a pouco. Agora, Jesus disse aqui no verso 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que significa isso? O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Significa o seguinte, por causa de Adão, da decisão dele, toda pessoa que nasce nesse mundo, nasce com uma natureza pecadora chamada carne. E quem nasceu do ventre da mãe, todos nascem do ventre da mãe, né? Vai ter a tendência, né? O que nasceu da carne é carne, ou seja, a pessoa que não nasceu de novo, o natural dela é viver uma vida de obras da carne. Está entendendo? É isso que significa o que é carne. Então não adianta, irmãos, eu ficar jogando pedra no pecador. Porque as pedras não vai fazer ele nascer de novo. Eu tenho que jogar nele o Evangelho. Porque se ele não aceitar o Evangelho, não tem mais nada que vai fazer ele nascer de novo. A única coisa que vai fazer o pecador viciado em droga, viciado em tudo quanto é pecado, mudar de vida é o Evangelho. Então não adianta falar mal desse povo que está matando, roubando na política, fazendo, acontecendo. Eles estão errados. Mas nós só vamos ajudar eles levando o segredo para nascer de novo. Quem está entendendo? Amém. Agora abra aí, Gálatas, capítulo 5. Quem nasceu da carne
vai ter esse estilo de vida aqui, ó. Não tem como ele se livrar desse estilo de vida, a não ser que nós levemos o Evangelho a essas pessoas. Não existe cadeia, não existe chicotada das autoridades. Gálatas 5, verso 16. Mas preste atenção no que eu estou falando. Não existe punição que vai fazer as pessoas deixar essa vida aqui, porque quem nasceu da carne é carne. Ou seja, quem nasceu da carne, não do Espírito, vai ter essas práticas, ou pelo menos algumas dessas práticas. O que está escrito? Digo, porém, andai. Encontraram, irmãos? Isso. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça ou deseja ao contrário da carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito de Deus, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios. Está vendo aí, irmão? O problema da violência no mundo, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, diga comigo, não herdarão o reino de Deus. Irmãos, aqui que está, se nós amamos as pessoas que estão no mundo, nós temos que fazer alguma coisa. Porque pelo menos se você leva a salvação para a pessoa e ela rejeita a salvação, aí é por conta dela, não é verdade? Mas pelo menos nós temos que levar a solução. Porque Jesus falou, quem nasceu da carne vai viver esse estilo de vida aqui, ó. O mundo que nós estamos observando aí, eles não vivem nesse estilo de vida? Sim ou não? Você só vê, eu não assisto jornal, difícil assistir, graças a Deus. Mas você só vê notícias de assassinato. Aqui diz que é obra da carne. Por que as pessoas matam umas às outras? Por causa da obra da carne. Quer dizer, elas nasceram da carne, né? Elas nasceram com a natureza maligna, e o diabo usa essa natureza. E elas não têm como escapar dessa natureza, meus irmãos, se não for através delas entenderem o Evangelho, aceitar Jesus e receber o Espírito Santo, assim como nós recebemos. Se nós não tivéssemos ouvido o Evangelho, e aceito a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós também estaríamos vivendo essa vida aqui. Porque é a tendência de quem nasceu da carne e não nasceu do Espírito. Então o mundo está perdido, meus irmãos. E somos nós que temos a solução. Porque esse povão que está aí nessa vida aqui, ó, que você leu aí, praticando tudo isso, quantas pessoas que estão oprimidas por isso tudo aí, ó. Às vezes nós metemos o pau nas pessoas que estão prostituindo, as casas de prostituição, por exemplo, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, metemos o pau nessas coisas aqui, ó, inveja, homicídios, bebedices,
grutonarias. Esse povo que está nessa vida precisa de socorro. E o socorro Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Porque não tem como escapar dessa vida, irmãos. Essa vida aí, ó, que o povo leva aí, ó, se não for através do Evangelho, de uma pessoa cheia do Espírito Santo pegar o Evangelho. Agora, veja bem. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Irmãos, como é que a pessoa nasce de novo? Você tem ideia? Faz parte. Crer no Evangelho. Agora, para esclarecer mais, veja bem, um arrependimento. Abra aí em Marcos 1, verso 14 e 15. Agora nós vamos aprender como levar um pecador a nascer de novo. Ou seja, a sair do inferno e passar para o céu. Marcos, capítulo 1, verso 14 e 15. Nós vamos ver Jesus pregando. A primeira pregação de Jesus. Depois que João foi entregue à adoção, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Isso. O Espírito Santo está nos ensinando fazer o que Jesus falou para Paulo: tirar as pessoas do reino de Satanás e colocar no reino de Deus. As pessoas que vivem aí praticando aquelas obras de Gálatas 5:22, elas estão, querendo ou não, elas estão no reino do diabo. Querendo ou não. Porque só existem dois reinos na terra: o reino de Deus e o reino do diabo. Então as pessoas que estão praticando as obras da carne, que são todas aquelas que não nasceram do Espírito pelo Evangelho, da água que é a palavra, estão no reino do diabo. É por isso que Jesus falou para Paulo: Paulo, eu te escolhi para você ir lá nas nações, tirar as pessoas que estão no reino do diabo e colocar no reino de Deus. Como é que Paulo ia fazer isso? Pregando o Evangelho. Entendeu? É assim que tira as pessoas do reino do diabo e traz para o reino de Deus. Jesus, ele começou pregando o Evangelho do reino de Deus. E ele disse aqui: arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa é a primeira pregação de Jesus. E essa deve ser a nossa pregação para quem está no reino de Satanás. Essa é a única pregação que vai tirar o pecador do reino do diabo e trazer para o reino de Deus. Irmão, nós estamos falando da coisa mais séria que existe na nossa fé. Porque se o crente não se importar com o povo que está indo para o inferno, ele não tem amor de Deus no coração. E vai para o inferno também. Então nós estamos falando aqui da coisa mais séria que existe no cristianismo. Como fazer missão. Como tirar, não é como encher a igreja. Porque encher a igreja é só fazer um churrasco. Né? Faz um churrasco aqui, né, pastor, na terça-feira. Terça-feira, um churrasco. Não vai caber. Eu não estou falando de encher a igreja, irmão. Eu estou falando de levar as pessoas a nascer de novo. Para não
ir para o inferno. É disso que eu estou falando. E aqui está como é que nós vamos fazer isso. Falar para o povo, arrepender e crer no Evangelho. O que é arrepender? Em primeiro lugar, arrepender significa reconhecer os erros. Não, eu errei, eu pequei contra Deus, eu transgredi a lei de Deus. A pessoa reconhece que errou. Amém? Segundo lugar, a pessoa se entristece por ter errado. O apóstolo Paulo disse que a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A tristeza do mundo, a depressão, leva à morte. Mas a tristeza, segundo Deus, é aquela tristeza que quando a palavra é pregada, a pessoa reconhece, nossa, eu pequei, meu Deus, tem misericórdia. Aí a pessoa fica triste, a pessoa chora. Então, essa tristeza traz arrependimento para perdão. Quem está entendendo? Entristecer porque pecou. É o segundo lugar. Faz parte do arrependimento. Terceiro lugar, é ter um desejo sincero de abandonar o erro. A pessoa sente no coração, eu quero abandonar esse erro, eu não quero viver essa vida errada, eu quero abandonar essa vida desgraçada, eu quero mudança. Só que ela não consegue. Porque o que é carne é carne. É por isso que as pessoas batem o pé e falam que não vão fumar, e daqui a pouco está fumando. Fala que não vai usar mais droga, e daqui a pouco está usando. Fala que não vai errar mais, e daqui a pouco está errando. Aí ela fala, mas eu falei que nunca mais ia fazer, mas eu não consigo parar de fazer. Isso é a escravidão do pecado, irmão. Então ela não consegue, por quê? Porque ela nasceu da carne. Ela não nasceu do Espírito. Então o que é carne é carne. A tendência dele é essa vida aí mesmo. Ainda que queira sair do Egito, não consegue sair porque Faraó está segurando. Faraó representa Satanás, o Egito representa o mundo. A única solução para essas pessoas, nós estamos falando de libertação. Aqui não tem ninguém aqui para ser liberto, demoniado. Todo mundo aqui é salvo em Jesus. Então o Espírito Santo está nos ensinando a libertar as pessoas. Porque Deus não vai libertar ninguém sem um vaso para usar. Então Deus está nos ensinando essa noite libertar as pessoas. É campanha de libertação. A única maneira dessas pessoas serem libertas dessa vida. Quantos jovens que nesse momento estão nos vícios, roubando a mãe, roubando o pai, matando para conseguir dinheiro, para usar o crack, para usar outro tipo de droga. A solução está conosco, meus irmãos. Eles não vão conseguir sair dessa vida, a não ser através do Evangelho. Sabe por quê? Elas querem sair, mas não conseguem. Só que o que acontece? Quando elas reconhecem o erro, quando a pessoa entristece por estar no erro, e quando a pessoa tem um desejo de abandonar o erro, aí, quando ela ouve o Evangelho, aí ela acredita no Evangelho. Né? Você prega o Evangelho para a pessoa. Vamos supor que aqui está cheio de almas perdidas. Aí nós pegamos o Evangelho. Aí a pessoa reconhece que pecou. Entristece por ter pecado. Aí ela tá aqui na igreja, decidida, eu quero abandonar essa vida. Ela já cumpriu o terceiro passo. Aí ela acredita no Evangelho que nós pregamos. E o que é o Evangelho? O Evangelho
Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso é evangelho. Você vai falar para o pecador isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. Letra A. Letra B. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como prova que Ele é o Filho de Deus. Isso é o evangelho, irmão. São essas palavras que vão salvar as pessoas. Diga comigo para você fixar. Jesus morreu por nossos pecados. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos como prova de que Ele é o Filho de Deus. Irmãos, isso é evangelho. E nós não entendemos o poder que tem nessas palavras. São as únicas palavras que vai tirar a pessoa do reino do inferno e levar para o reino de Deus. E você sabe falar essas palavras. Amém? Você acabou de falar. Deixou de abusar, né? Acusar. O diabo usa a pessoa, né? Ele ganha algo, muitas vezes, mais difícil. Tem muitas pessoas, ele não quer, às vezes, tolerar a pessoa. É verdade. Por exemplo, você vai pegar para a pessoa, a pessoa te xinga, põe um nome ruim, faz uma madeirinha aqui, fala com você, e quando você pega, tá lá na gente, mas você tem que insistir. Às vezes Satanás está bem com aquela vida, ou a vida que Jesus está amando aquela pessoa, né? Então o diabo, o Satanás está bem que eu estou amando a vida da pessoa. Mas se você abandonar aquela pessoa, o Satanás pega a tudo que a pessoa vai ver que não é salvo. Então você tem paciência para pregar a palavra. É só Deus, né? Glória a Deus. Quando a pessoa pregava para mim, eu falava que caga de graça, você levanta a cara, eu sei assim, rapaz. Até que um dia, vocês vão abrir minha vida. Né? Glória a Deus. Primeira vez que eu fiz o quebra para gente, você está dizendo que o consolador, então isso é outro como irmão. Glória a Deus. Então, irmãos, veja bem. Letra C. Jesus Cristo é o Senhor, o único Salvador. E quando você fala essas palavras para a pessoa, se a pessoa acreditar nisso, se a pessoa reconhecer os seus pecados, se entristeceu por ter pecado, ter um arrependimento, ou seja, um desejo de abandonar o pecado, só que ela não consegue, mas quando ela crê no Evangelho, que é Jesus morreu por nossos pecados, Jesus ressuscitou dos mortos como prova que é o Filho de Deus, Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Quando ela acredita nisso, aí sabe o que acontece? É nesse momento que acontece o novo nascimento, irmão. Você tem que entender isso que eu estou te falando aqui, porque é a única forma de você ganhar alma. O novo nascimento acontece nesse momento. Quando ela cumpriu esses passos aqui. Esses passos aqui são os passos do arrependimento. Quem entendeu? O que é arrependimento? Reconhecer o pecado. Se entristecer por ter pecado e desejar abandonar o pecado. Isso é arrependimento. E Jesus falou, arrependei. Então, quando a pessoa faz isso, ela arrependeu. Agora, ela tem que dar o outro passo. Qual que é o outro passo? Acreditar, como Jesus falou, no Evangelho. Mas o que é o Evangelho? Acabamos de falar. Jesus morreu na cruz por nossos pecados. Jesus ressuscitou dos mortos. Isso é Evangelho. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Isso é Evangelho. Então, se a pessoa acreditou nisso, aí ela chora na presença do Senhor, aí ela levanta a mão, e aí Jesus
coloca nela o Espírito Santo. Está entendendo, irmãos, como é que as pessoas são salvas? Está vendo como é que é simples o Evangelho? Porque se Jesus não colocar nela o Espírito Santo, ela não vai. Ela quer abandonar aquela vida errada, mas não vai conseguir. Então, ela arrependeu e acreditou no Evangelho. Então, nesse momento, ela recebe o Espírito Santo. Aí vai cumprir o que está em João 1, verso 10 a 12. O que está escrito lá? Lá está escrito que Jesus veio para Israel. Mas Israel rejeitou Jesus. Mas todas as pessoas que aceitaram a Jesus, recebeu o poder de ser filho de Deus. O que significa isso? Receber poder para ser filho de Deus. Significa isso que eu estou falando. A pessoa creu em Jesus, arrependeu, então ela recebe o Espírito Santo, e esse Espírito vai dar para essa pessoa a condição de viver uma vida santa. Quem entendeu, diga amém. Só assim, irmão, esse mundo vai mudar. E isto é o reino de Deus. O reino de Deus é assim. Isto é o reino de Deus. Quando isto acontece, meus irmãos, o reino de Deus entrou dentro da pessoa. O Espírito Santo entrou dentro da pessoa porque ela arrependeu e creu. Aí Jesus, por causa da sua fé, coloca nela o Espírito Santo. Esse é o poder de ser filho de Deus. Que está escrito aí em João. O que está escrito aí? Verso 10 a 12. Cada mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem. Olha aí, irmão. Aos que creem no nome de Jesus, recebe o poder de ser filho de Deus. Ou seja, recebe o poder de abandonar o pecado, de ter domínio próprio. Ou seja, de não viver aquela vida de Gálatas 5,16. Está lembrado do que nós lemos lá? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, peleias, dissensões, facções, né? E coisas semelhantes a essas. Então, quando isso aqui acontece, que eu estou explicando para os irmãos, aí a pessoa, ela recebeu o poder de abandonar essa vida de pecado. Então ela nasceu de novo. Ela nasceu da água e do Espírito. Qual é a água que Jesus falou em João 3? A palavra. A palavra do Evangelho. Ela foi limpa pelo Evangelho. A água de João 3 não é a água do batismo. É a água, a palavra. E ela nasceu do Espírito por quê? Porque quando ela creu na palavra, ela recebeu o Espírito Santo. Então essa pessoa pode entrar no céu. É a única forma da pessoa escapar do inferno, irmão. Eu não sei se vocês percebem a seriedade, o quanto é sério isso que eu estou falando. É a única forma da pessoa ser livre do fogo do inferno. E só nós temos essa mensagem. Só nós. Glória a Deus. Então ela vai entregar a sua vida a Jesus Cristo, confessar publicamente que Ele é o Senhor e Salvador, e pedir a Jesus que venha dominar o seu ser pelo Espírito Santo. Aí Jesus vai fazer isso. Vai dominar ela pelo Espírito Santo
e a pessoa vai deixar de ser instrumento de Satanás para ser instrumento de Deus e vai viver essa vida aqui. Abre aí. Gálatas 5, 22. Ainda que esse fruto aqui ele não manifeste instantaneamente, mas ela vai se transformando progressivamente para viver essa vida aqui, ó. Que é a vida de quem nasceu de novo. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, tranquilidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperatura. Contra essas coisas não há lei. 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e suficientes. Isso, só até aí. Agora veja aqui uma coisa. Quem é de Cristo crucificou a carne com as suas paixões e concupiscências. E quais são as paixões e concupiscências da carne? Que está aí, que nós lemos. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, etc. Então, quem é de Cristo já abandonou essa vida. Mas só é possível abandonar essa vida quando a pessoa recebe o Espírito Santo mediante o arrependimento e a fé no Evangelho. Amém? Então, é assim que vamos salvar almas. Glória a Deus. Vamos parar por aqui. E o diabo ele faz de tudo para a gente não entregar esse tipo de mensagem. Porque é o único tipo de mensagem que vai fazer as pessoas nascer de novo. Amém? Tem que explicar todinho isso aqui para o pecador. Então nós temos que ganhar alma. A pessoa tímida, a pessoa que não tem coragem de tomar decisão em relação à vontade de Deus, né? A pessoa ela é tímida, ela não tem coragem de decidir fazer aquilo que Deus quer que faça, né? Decidir tomar a decisão, ou seja, decidir aceitar Jesus, mudar de vida. É tipo assim, entendeu, irmão? Então, irmãos, a salvação está na sua boca, para você dar para as pessoas. O diabo ele fará tudo. Outros textos que você poderá ler também, se você quiser anotar, Atos 3:19, Atos 2:14 a 40, Romanos 10, verso 9 e 10, 1 Coríntios 15, verso 1 a 7. Esses textos são textos que se lê para levar o pecador a nascer de novo. Essa tarefa é nossa, irmão. O Espírito Santo está falando nessa noite isso, que Ele quer nos usar para não apenas trazer pessoas para a igreja, mas para fazer elas nascer de novo. Elas podem nascer de novo na rua, podem nascer de novo no trabalho ou na igreja. Qualquer lugar que ela tiver, se você explicar isso aqui para ela, e ela arrepender e crer, ela vai receber o Espírito Santo aonde ela estiver. E aí esse Espírito vai levar ela a viver uma vida certa. É a única forma de nós mudar o mundo. Amém? A única forma. O poder para mudar o mundo está nas nossas mãos. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Meu Deus, muito obrigado pelas suas palavras, Senhor. Meu Deus, que nós possamos fazer a tua obra, que pessoas venham nascerem de novo, para que não vá para o inferno. Meu Deus, de nós mesmos nós não temos condições, mas a nossa capacidade ela vem do Senhor, e nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra, pelo teu Espírito. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. Vou falar.